Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria Moraes e esse é o nosso canal Já Começou o Dia. E no dia de hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre sair do domínio do medo. Como sair do domínio de algo que é tão presente na vida das pessoas nos dias atuais? Não é verdade? O medo, ele tem o poder de nos paralisar. Ele nos paralisa no espírito e nos afasta do nosso Deus. A primeira vez que a Bíblia fala de medo está lá em Gênesis 3:9. E eu quero ler aqui com você antes da gente entrar no assunto propriamente dito. E chamando o Senhor Deus a Adão, disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque estava nu e escondi-me. O medo é coisa antiga, né? Nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Fique até o final, não saia daí, não esqueça de curtir e depois compartilhar com alguém. Roda a vinheta! O que é medo? O que significa essa palavra medo? O que é medo? Medo significa perturbação, angústia diante de um fato ou um risco. Uma ameaça, seja de origem real ou imaginária. Então, a gente pode estar sentindo medo de verdade, de um fato real, ou pode ser uma coisa que a nossa própria mente criou, né? A nossa mente é poderosa e pode criar fatos, sensações, lembranças que nos arrastam a um medo paralisante. Então, nós temos que pensar que o medo ele pode ser natural e ele pode ser benéfico. O medo natural ao desconhecido é benéfico quando passa a ser um estado só de perturbação, que faz com que o indivíduo fique apreensivo e espera algo ruim acontecer. Então, esse medo aí, quando ele é desconhecido, quando ele leva a pessoa a um estado de perturbação, faz com que o indivíduo fique apreensivo, esperando que sempre alguma coisa ruim aconteça, esse aí é maléfico. Então, existe o medo benéfico? Será que existe? Será que eu posso dizer assim, o medo é benéfico? O medo é benéfico quando é um estado de prudência. Nós sabemos que pessoas imprudentes acabam expostas a situações perigosas que poderiam ser evitadas. Então, se uma pessoa ela não tem medo algum, ela vai se expor a situações de extremo perigo que ela não precisaria viver. Ela não precisaria passar por aquilo, mas ela tem uma sensação, uma síndrome de super-herói, de que nada acontece com ela, de que ela é invencível, de que ela é intocável, e ela se expõe em situações que ela não precisava. Então o medo, gente, ele pode ser natural, ele pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse medo maléfico que nos paralisa, que nos deixa impotentes diante da vida, tá? O medo paralisante, ele é nocivo, ele é tóxico e tem consequências terríveis para o ser humano. Ele paralisa a ponto da pessoa sentir mesmo que está engessado ali naquele lugar, né? Fica paralisado por uma sensação de eu não vou conseguir, eu não posso. E por causa disso, muitos têm deixado de correr atrás dos seus sonhos por medo, né? Eu tenho medo, eu não consigo dar um passo à frente. Então, muitas vezes, preocupações quanto ao dia de amanhã deixam as pessoas paralisadas e com medo, né? E o que acontece? Se preocupa com o dia de amanhã e fica paralisada com medo hoje. E Jesus, ele falou
aqui em Mateus 6:34 o seguinte: não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis, não tenha medo. Então, Jesus, ele estava aqui, no Sermão da Montanha, tinha muita gente reunida ali, e ele estava falando coisas muito preciosas para as pessoas. Ele estava falando sobre o tesouro no céu. Ele estava falando sobre dois senhores, sobre a solicitude da vida, sobre aquilo que podia nortear a vida das pessoas. E de repente ele para e ele fala: olha, vocês não precisam andar inquietos com coisa alguma, né? Não fica preocupado, não fica com medo pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Levando-se em consideração que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus e que Jesus sabe o que passa pelos nossos corações, a gente pode concluir que ali naquela multidão tinha muita gente com medo paralisante. E Jesus então ensina isso para mim e para você. Nesse vídeo, pense assim, que você precisa viver um dia de cada vez. São lutas diárias. Todos os dias vem lutas, todos os dias vem aflições, todos os dias vem situações para te deixar preocupada. Mas pensa nessa palavra, preocupada. É ocupar-se antes. Não permita que a tua mente fique aprisionada nisso. É normal, é comum que o ser humano passe por isso. Mas ele não pode parar, ele não pode paralisar. Então, qual seria a chave? Quando Jesus fala aí em Mateus 6:34, ele está falando que nenhum homem pode dominar o seu próprio futuro. A chave é entregar a Deus as nossas preocupações. Olha só o que diz aqui em Salmo 56:4. Diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Em Deus pus a minha confiança, eu não temerei. Então a chave é você pôr a confiança em Deus. É você pôr a sua confiança naquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo opera, que está acima de você. Não é fácil a gente estar num vídeo falando sobre medo, porque até parece que a gente não tem medo nenhum. Mas eu também tenho os meus medos e também tenho que enfrentá-los dia após dia, né? E estou aqui com muita humildade para dizer que não é fácil, mas nós precisamos exercitar isso, porque a palavra está nos ensinando. Então, quando a palavra diz para eu colocar a minha confiança em Deus, eu tenho que entender que ter fé em Deus não anula a prudência, né? Porque muitas das vezes a pessoa vai pensar assim: tá, e a partir de hoje eu vou ter fé em Deus e pronto, só vai ser, a minha fé vai anular todos os perigos, eu não preciso fazer absolutamente mais nada, é só crer. Não, a Bíblia deixa claro que a gente pode confiar e agir e confiar. Que o confiar, o ter fé, não anula o agir, e o agir também não anula o confiar, o ter fé, né? Basta a gente pôr Deus em primeiro lugar. E eu separei duas situações na Bíblia, que a gente vai ver agora, em que as pessoas tiveram medo, esses personagens bíblicos tiveram medo, tomaram uma ação, mas não anulou a sua fé. Deus não os condenou por eles terem agido. Então, a primeira história está lá em Neemias, capítulo 4. O que estava acontecendo aqui em Neemias, o livro de Neemias é a história desse mordomo do rei, né, que está longe de Jerusalém. Chega a notícia de que os muros da sua cidade estão destruídos, queimados. Ele fica muito triste. O rei percebe, pergunta para ele o que ele tem, e o rei fornece a ele algumas cartas, fornece a ele todo o material para que ele fosse lá reconstruir o muro. E ele começa então a estar na presença de Deus e a criar estratégia e mobilizar o povo para que isso aconteça. Quando ele faz isso, obviamente, né, como um tudo na vida, você começa a construir algo, os inimigos se levantam para tentar destruir. E aconteceu que quando ele estava lá
edificando o muro, Sanbalate ouviu que ele estava fazendo isso, né? E se dignou muito e escarneceu deles, disse que eles eram fracos, né? E que ele não ia permitir que eles chegassem ao fim daquela construção. E aí o Tobias também estava junto com ele, disse que ainda que eles construíssem aquele muro, o muro seria tão fraco que uma raposa teria força para destruir, né? E aí Neemias fala com Deus: meu Deus, nós estamos sendo desprezados, né? Faz alguma coisa por nós. Ele entra na presença do Senhor, né? Ele fala que eles são os edificadores e que precisam da ajuda de Deus, né? E aí ele começa a edificar. Ele começa a edificar esse muro. Lá no versículo 6, a gente vê que todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ele orou a Deus e os corações ficaram o quê? Incendiados, né? Pelaquela ação. Mas Sanbalate ouviu o que estava acontecendo. E Tobias também, e os arábios também, e os amonitas também. Eles ouviram que os muros de Jerusalém estavam sendo reparados e que os buracos já começavam a ser tapados. E eles ficaram muito irados, porque eles sabiam que eles iam edificar, mas eles não esperavam que eles tomassem aquilo com tanta força, tanta atitude. Daí, tem uma pista pra gente. Quando você tiver com medo de entrar na presença de Deus, volte com tudo, com toda a força. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: eles se uniram para vir atacar a Jerusalém e para desviarem aquele povo do seu intento, que era construir o muro. Aí no versículo 9, olha o que acontece. Olha o que diz aqui: porém nós oramos o nosso Deus. Ok, eles oraram mais uma vez. E aí vem a coisa importante: pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Eles estavam com medo de serem atacados, oraram a Deus, mas também agiram. Eles puseram guardas de dia e de noite. Então, quando a gente tem medo, a gente pode orar a Deus, mas a gente também pode agir. Essa é a primeira história, tá? Que eu quero te falar. Mas eu também quero te falar de uma outra história, essa aí que eu li tá no Velho Testamento, agora eu vou ler no Novo Testamento, que é a história de Paulo. Atos 23, a partir do versículo 12. O que estava acontecendo? Havia uma conspiração dos judeus contra Paulo e ele é mandado para Cesareia. E aí ele está lá, já era dia, e alguns judeus fizeram essa conspiração contra ele e juraram que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eles se uniram e falaram: enquanto a gente não matar esse homem, nós não vamos comer nem beber. E era mais de 40 pessoas que fizeram essa conjuração, que se juntaram contra Paulo. E aí eles foram aos principais dos sacerdotes, aos anciãos, e disseram: nós estamos unidos e nada provaremos até que a gente mate a Paulo. Agora vocês que são o conselho, vão lá, roguem ao tribunal para que traga ele amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios, e antes que ele chegue, estaremos prontos para o matar. O que estava acontecendo aqui? Vocês vão lá, vão trazer Paulo para ele dar um depoimento e nós vamos emboscá-lo e vamos matá-lo. Mas olha o que acontece no versículo 16 do capítulo 23. O filho da irmã de Paulo, ou seja, o sobrinho dele, ouvindo acerca dessa cilada, entrou na fortaleza e anunciou para Paulo. Foi lá e contou tudo, né? Paulo, olha, tem 40 homens que estão sem comer, sem beber e juraram que vão te matar. Eles estão criando uma emboscada contra você. O que vocês acham que Paulo sentiu? Medo. Ele sentiu medo, né? Então, o que Paulo fez? Paulo falou assim: leva esse jovem ao tribuno. Ele chamou o centurião, que era o que tomava conta dele ali na cadeia, e falou: leva esse jovem ao tribuno, porque ele tem alguma coisa para comunicar.
E o centurião tomou o jovem e levou ele ao tribuno. E lá no tribuno ele disse assim, o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão, pondo-se à parte, perguntou em particular, que tens para me contar? E ele disse, os judeus se concertaram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas você não acredite nisso, porque mais de 40 homens andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena da maldição, não comerem nem beberem até que o tenha morto. E já estão apercebidos esperando de ti essa promessa. Então o rapaz contou tudo o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? Então o tribuno despediu o jovem, mandou que ninguém dissesse que havia contado aquilo, que ficasse em segredo. O tribuno chamou 2 centuriões e lhe disse, aprontai para as 3 horas da noite, sabe quanto, gente? 200 soldados, isso mesmo, 200 soldados, 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até a Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, a levem salvo ao governador Félix. E ele escreveu uma carta que continha isto. E aí vem o relato da carta, se você quiser ler, você vai ler lá no capítulo 23, porque eu acho essa história tremenda. Paulo teve medo, mas ele agiu. O medo, ele pode ser natural ou ele pode ser paralisante. Vocês estão entendendo? Neemias, quando foi ameaçado, ele teve medo, mas ele agiu. Ele colocou guardas de dia e de noite. Paulo teve medo, mas ele agiu. Ele ouviu o sobrinho dele, falou, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vai lá e fala com o tribuno, porque eles vão poder me ajudar, eles vão poder me proteger. Então, presta atenção, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos nos guardar, nos preservar, fazer tudo o que pudermos para preservar a nossa própria integridade física, a nossa integridade psicológica. Nós temos essa responsabilidade de cuidar de nós mesmos. Vamos orar ao Pai, pedindo que Ele nos guarde, pedindo com que o medo não nos paralise, mas vamos agir também, né? A presença de fé não é ausência de prudência. E existe mais uma passagem bíblica que está lá em 2 Crônicas 20, que fala que Josafá, ele teve medo. Josafá, ele estava tendo muitas vitórias sobre os seus inimigos. Josafá era um rei, né? E aí ele teve medo. A palavra do Senhor diz que Josafá temeu. Por quê? Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Então aqui, mais uma vez, tem uma pessoa temendo, para que você saiba que o medo, ele acontece, mas ele foi buscar a Deus. Ele buscou a Deus com jejum e oração. E por que eu destaquei essa passagem bíblica? Para dizer que quando nós temos medo, nós temos que identificar a causa. Josafá identificou a causa, ele estava com medo porque uma grande multidão vinha contra ele. E a segunda coisa é considere pedir ajuda, conversar com alguém. Josafá, no caso, foi buscar ajuda e conversou com Deus. Ele conversou com Deus e se você continuar lendo o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai ver que ele conversa com Deus, ele abre o coração, ele lembra a Deus das suas promessas, né? E aí o Senhor fala que a peleja não é dele, mas é do Senhor. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, existem lutas, sabe? E essas lutas você não passa sozinho por elas, mas existe a cota da sua participação. Existe o momento
da sua postura, o momento da sua atitude. Porque se nós pensarmos que vamos passar por essa terra, por esse mundo, pela nossa vida, sem medo, nós estaremos mentindo para nós mesmos, né? Lembra lá dos discípulos no barco? A grande tempestade que assolou o barco e Jesus dormindo lá dentro do barco. Então, o que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro, né? É aquela canção, eu nada temerei, pois sei que tu estás comigo, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus. Quer dizer, lá fora está uma grande tempestade, mas o que determina a paz e a ausência do medo é que Jesus está dentro do barco, né? Quando nós estamos paralisados pelo medo, nós vivemos um incômodo emocional que provoca ilusões, fazendo que as coisas pareçam piores do que realmente são, né? O medo nos paralisa a tal ponto que a gente começa a imaginar um monstro aí de 7 cabeças. Mas Isaías 12:2 diz: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Nós podemos ter saídas. Lembre-se que Jesus é o caminho. Quando parece que não há caminho, é só a gente olhar para a cruz e olhar para Ele. Amém? Eu espero que esse vídeo te ajude em alguma coisa, abençoe a tua vida e você não se deixe mais paralisar pelo medo. Passe pelo medo, crendo em Deus, achando saídas em Jesus, tomando atitudes, porque não vão anular a tua fé. Curte aí, deixa um comentário para mim, porque isso é muito importante. Não custa nada para você, mas valoriza muito o canal e faz com que ele cresça, para que eu continue todos os dias aqui orando e postando palavras que edificam. Fique com Deus e até o próximo vídeo.